Senhoras e senhores, confiram a campanha de financiamento coletivo do canal e considerem contribuir para mantê-lo vivo, caso possam e queiram, é claro. Filmes com a temática de invasão domiciliar são sempre curiosos. Esse gênero do terror acaba sendo justamente angustiante e causando aflição, porque mesmo que o filme se passe em uma floresta isolada, uma casa, de um jeito ou de outro, é associada a um lugar seguro. Então, quando a gente se depara com uma situação como essas, onde uma residência se torna um lugar perigoso e a vantagem de um assassino, de um psicopata, a gente sente quase que um medo natural, porque percebe que, mesmo que distante, ainda é uma possibilidade. É um cenário que o filme te apresenta e te amedronta por essa quebra de expectativa. Ao mesmo tempo, todo o pretexto ajuda bastante nessa construção. Afinal, a gente tem uma escritora que, de um jeito ou de outro, já se sentia solitária, então se isolar numa floresta acabou sendo uma decisão natural por parte dela, não é algo que aconteceu de modo forçado. Ela precisava disso porque seu primeiro livro foi um sucesso e para conseguir criar, escrever algo novo, ela precisava de um lugar como este. E é curioso que o filme já se preocupa em estabelecer um certo tipo de risco, um perigo, logo de início, porque a casa, ela é grande, ela está localizada em um lugar que parece bem distante, apesar de a gente não ter nenhuma informação precisa sobre isso, e basicamente trata-se de uma residência pouco íntima, no sentido da gente ter acesso ao que tem lá fora ou vice-versa. Quem está do lado de fora consegue ver o que tem dentro. Isso porque o lugar possui janelas e portas transparentes. E pode parecer só uma observação óbvia e até boba, mas isso também serve para mostrar que o psicopata já tinha uma certa vantagem desde o início. E lógico que você sabe disso porque a protagonista é surda e muda. E é interessante porque esse conceito já devia ter sido mais abordado anteriormente no gênero, porque parece muito imediato. É uma premissa extremamente interessante do gênero que parece abrir um leque gigantesco de opções. Afinal, filmes de terror, por essência, principalmente aqueles que lidam com assassinos perseguidores, têm como detalhe essencial o som. Embora nem sempre, em todos os casos, esse aspecto seja ressaltado como deveria, até mesmo pelo público, que acaba valorizando muito mais a imagem do que o som, esse aspecto ajuda bastante na construção do suspense, do terror e da própria narrativa em si. E nesse caso, não tinha como ser diferente. O roteiro trata o silêncio como fator fundamental, como algo relevante. É um longa que destaca os momentos sem som. E embora ainda exista certas ressalvas, porque o longa, apesar de fazer um bom trabalho, acaba desperdiçando vários momentos potencialmente mais assustadores, mais angustiantes, em prol da reprodução de clichês e estereótipos bem batidos, como a inconsistência referente à condição da protagonista, visto que é estabelecido que ela precisa das vibrações para entender o que está acontecendo no espaço ao seu redor. Porém, em determinadas ocasiões, isso é respeitado, porque é conveniente, mas em outras não, para criar uma tensão pontual, principalmente nos instantes em que o psicopata está observando ou muito próximo dela. Quando seu telefone toca também e a personagem vai ao seu encontro, devido ao recurso de manter o som das notificações do aparelho, o filme acaba induzindo o espectador ao erro, já que pode fazê-lo pensar que o barulho a alertou. É possível entender a intenção, mas não deixam de ser cenas construídas sem sutileza ou coerência com as próprias regras, além das situações que parecem a princípio sem sentido, mas que, para ser justo, até demonstram função narrativa posteriormente, apesar de ainda ser questionável. Como, por exemplo, no começo do longa a gente tem um posicionamento de câmera meio estranho que foca atrás da vizinha da personagem, mostrando ela guardando seu celular. Não chega a incomodar, mas é no mínimo controverso a escolha do enquadramento e da inserção desse trecho no filme. Você até entende que pode ser algo relevante posteriormente, mas não fica exatamente claro que era em relação ao celular. Por outro lado, é preciso ser justo e apontar como o roteiro se preocupa em estabelecer certas características da protagonista e desenvolvê-la com base justamente nessas características e pormenores. Como, por exemplo, o fato dela ser escritora é estabelecido como uma bênção, uma dádiva e ao mesmo tempo algo ruim, porque ela acaba sendo indecisa, não conseguindo escolher um final, quando simultaneamente escreve muito bem e tem um raciocínio até rápido. Então ela consegue manter um certo controle numa situação como essas, primeiro porque demora um pouco para entender
entender a situação, a gravidade dela, apenas quando o psicopata diz com todas as palavras que pode entrar quando quiser na residência, que ela se sente desesperada, mas como não pode extravasar isso através de um grito ou de pedidos de socorro, ela precisa internalizar tudo isso e planejar a melhor forma de escapar dessa situação. Isso não acontece de imediato, ela primeiro fica totalmente desesperada procurando formas de impedir que ele entre, e cabe um parênteses aqui para mencionar que a casa é relativamente grande, mas numa situação como essas, ela acaba se tornando claustrofóbica, parece um cubículo, praticamente uma gaiola, onde o psicopata tem total controle. Como ele mesmo afirma, o sujeito pode entrar a hora que ele quiser, então todo o esforço que a personagem tem para fechar as janelas, para se manter escondida, parece inútil. Afinal, tem todo o aspecto das janelas e dos acessos à casa aparentarem ser frágeis, visto serem feitas de vidro ou de um material menos resistente do que madeira ou ferro, por exemplo. No final, a gente acaba percebendo que não era tão fácil de entrar na casa com toda ela fechada, mas de qualquer forma serviu para a construção de toda a angústia que percorreu metade do filme. E como eu estava falando, o roteiro se preocupa em mostrar que a personagem consegue se safar daquela situação ou se resolver dentro dela por causa das suas características e qualidades como escritora. Então, como uma mulher capaz de criar e pensar diversas maneiras de se terminar uma história ou de percorrê-la, ela na sua cabeça idealiza vários possíveis desfechos. Acaba optando pelo mais difícil, que seria confrontar o assassino, mas no momento em que ela decide isso, não parece ser uma decisão incorreta ou estúpida, porque apesar da imagem da personagem continuar meio frágil, ela consegue chegar bem longe apenas se protegendo e se escondendo. Então até esse momento, onde ela decide fazer algo a respeito, ser mais assertiva, você já confia o suficiente na personagem para poder torcer por ela e acreditar na sua vitória. Não tem como contar com um vizinho salvador, com a polícia ou qualquer outra coisa. É realmente um lugar bem isolado e o psicopata tem a vantagem. Mas como todo psicopata de filme de terror, ou basicamente a maioria, esse gosta de brincar com a vítima. Então ao invés de acabar com tudo isso de uma vez, ele fica rodeando a casa, fazendo um terror psicológico na personagem. É interessante porque também é justificável, visto que ele percebe que a mulher não é tão fácil assim de se lidar. Ela se mostra bem resistente e em certo momento ele exibe até receio de confrontá-la diretamente. Mas é lógico que todo esse rodeio que ele faz inicialmente é porque ele se diverte com tudo isso, com o desespero que provoca na personagem. Matá-la de uma vez seria desperdício, então ele a provoca, a instiga, esperando que ela entre em um estado de total desespero para só assim poder acabar com todo o sofrimento dela. Mas como dito anteriormente, a personagem, devido às suas qualidades de escritora, consegue criar algumas situações para poder escapar, até no final perceber toda a força que tinha, e embora esse não seja um tema recorrente e que nem fique tão ressaltado na obra, mostrar que é capaz, mesmo sendo surda e muda, de resolver uma situação como essas. E é possível fazer essa leitura porque existe um esforço do roteiro em construir um passado trágico para a personagem, mesmo que superficial, a fim de estabelecer, embora implicitamente, uma frustração tangente relacionada ao fato de não poder ouvir ou falar, visto que sua condição permanente não é de nascença, mas fruto de complicações em uma cirurgia que visava curá-la de sintomas temporários. Porém, é válido destacar que sua vontade de sobreviver acaba sendo mais justificada quando relacionada à sua carreira de escritora, visto que ela demonstrava estar mais frustrada por não conseguir terminar sua história do que com a surdez com a qual já aparentava estar totalmente conformada. Ou seja, ela queria continuar viva, dentre milhares de motivos, para poder terminar seu segundo livro. Por isso, o embate final acaba sendo uma aprovação como escritora. É lógico que o filme serve muito mais como uma obra literal do que simbólica ou de crescimento pessoal, mas é interessante no final a gente perceber que a personagem já estava tão segura de si que ela conseguia esboçar até um certo sorriso de canto por ter conseguido vencer uma situação como essa. No começo do filme a personagem estava extremamente preocupada em terminar o livro, ela já tinha 7 desfechos diferentes, mas não conseguia se decidir. Porém, num caso extremo como esse, depois de tanto sofrer, de tanta tortura psicológica e dores físicas, ela chega até a se conformar com a morte e aceita que não tem nada a ser feito. Porém, como ela não consegue parar de pensar em outros finais, todo tipo de ideia vem à sua cabeça e ela não deixa de tentá-los porque é uma característica sua, é um ímpeto seu que é seguro afirmar que ela não consegue controlar. E é muito interessante no final quando a personagem está prestes a morrer e a edição tenta nos preparar para isso, porque os batimentos cardíacos da personagem vão diminuindo e tudo que a gente passa a escutar
em determinado momento é um silêncio completo. Porém, quando você vê o desfecho desse momento, você nota que na verdade esse silêncio era muito mais a perspectiva mudando ou o jogo virando do que ela aceitando o seu destino. Àquela altura, o assassino já estava desequilibrado, não tinha toda a sua força inicial e é cabível dizer que as chances eram iguais naquela situação. Tudo o que a protagonista precisava fazer era conseguir um segundo de vantagem. E quando isso acontece, todo o som retorna para mostrar agora que os barulhos eram a desvantagem do perseguidor. Tanto que nos momentos finais, o alarme de incêndio ensurdecedor da casa da protagonista toca o tempo todo e a gente ouve pouco tempo, porque quando ela assume o controle da situação, tudo fica em paz. Ela fica tranquila, ela consegue sair de casa depois de tudo que passou e apreciar aquele momento, aproveitar a noite e o sentimento de dever cumprido. Toda a calmaria que a gente aproveita assim como ela é só um pedaço do seu mundo, que naquela ocasião simbolizava orgulho e que eventualmente se tornou sua vantagem. Afinal, o silêncio pode ser ensurdecedor.